Estratégia de resolução para esse segundo dia de prova do Enem na prática, matemática e natureza. Como que eu gosto de resolver a prova, como que eu recomendo que os meus alunos resolvam a prova para que você tenha mais facilidade e para que você também tenha mais velocidade na tua resolução, porque o segundo dia pode ser um dia que também falta tempo, justamente porque a gente tem várias questões que envolvem cálculos e muitas vezes aquelas questões que estão vindo ali para você, você precisa tomar uma decisão entre resolver elas ou pular e garantir a melhor TRI. Vou te mostrar na prática aqui um pouco essa estratégia e como que você vai fazer no dia. Vou pegar aqui de exemplo a prova de 2023 do Enem do segundo dia, né? Então essa prova aqui, por exemplo, quando você for pegar e receber ela ali na prova, o importante é que você, a primeira coisa que faça é dar uma folhada. É muito importante também que no primeiro dia você entenda o tempo que você tem para realização de prova, ou seja, a gente tem ali cerca de 5 horas totais para fazer essa prova aqui, e aí dentro dessas 5 horas a gente tem matemática e natureza, e você tem que ter um tempo médio ali, geralmente, né? Eu gosto de pensar que a prova de matemática, a gente vai demorar geralmente em média ali umas 2 horas, e a prova de natureza pode ser que a gente demore um pouquinho menos ali para fazer ela. Geralmente 1h30, por aí, fica nessa faixa aqui, né? Claro que isso aqui vai dar mais ou menos umas 3h30, né? Esse aqui seria o ciclo de resolução de prova, 3h30, ficando ali 1h30 final. Essa 1h30 final vai ficar justamente ali para o tempo de revisão final, ou seja, revisão final e gabarito, né? E gabarito. Lembrando que a prova, cada prova a gente tem 45 questões, tá certo? Então a gente pensa, por exemplo, matemática, a gente tem 45 questões. Eu não espero que você realmente resolva de cara, muitas vezes, essas 45 questões. A minha ideia é que, por exemplo, dentro dessa primeira fase de resolução ali que você vai responder, essa 1h30, 2 horas ali de matemática, você responda com segurança entre 35, 37 questões ali, ficando ali 10, 15 questões no máximo, né? 10 geralmente é uma média boa, questões que você ficou mais em dúvida ou que você não soube responder, tá? Mantendo essa média ali, né? E é muito importante, então, que a gente tenha o seguinte: a primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer essa passagem geral, ou seja, a gente vai passando, dá uma olhada inteira em cima da prova. É muito importante você se situar em relação a isso, então você vai bater no olho. Ah, peguei a prova de natureza, olha aqui, já tô vendo, uma questão de ondulatório. Ondulatório eu não posso errar, portanto que eu já estudei. De novo, aqui, ó, outra questão, ó, espectro eletromagnético. Então você já vai vendo aqui, né, novamente, né, questão de Bluetooth, tá? Talvez aquela ali você não saiba tanto responder. Aí essa aqui daí já vai vindo outros conteúdos de química, né? Daí você vai se situando. Onde tá as questões, ó, questões de física, de química. Então você já sabe, olha só, as primeiras questões de natureza, elas estão vindo mais questões de química e de física. Talvez a prova de natureza esteja um pouquinho mais difícil de começar. Talvez ali mais pro meio esteja as questões de biologia aqui. Então você já vai se situando, ó, as questões de biologia estão aqui, tá certo? Então você vai já tendo uma noção em relação a isso, ó, a questão de biologia tá aqui, questão de biologia tá aqui. Então, essa é a ideia que você já tem que entender. E já vai pegando essa visão para que você entenda por que eu tô falando as de biologia estão aqui, as de química estão aqui, porque dentro da estratégia eu gosto de começar pela prova de matemática. Não gosto de começar pela prova de natureza justamente porque a prova de matemática é uma prova mais valorizada em relação à TRI. Então, a ideia realmente da tua resolução é garantir o máximo de acertos e o máximo de pontuação, para fazer com que a sua nota média no final ela seja elevada. Eu considero que você é um aluno que não está gabaritando. Eu considero que você não gabaritou a prova do primeiro dia, ou seja, você não gabaritou humanas e linguagens, e você precisa garantir o máximo de acertos no segundo dia. Precisa garantir principalmente de acordo com a TRI, não é? Então, por isso que nessa estratégia a gente traz esse ponto essencial, de trabalhar ali em cima dos seus acertos. Bom, chego aqui na prova de matemática, novamente, sempre dá uma passada até o final para você se situar em relação à prova. Então aqui você já percebe, olha só, tem questões aqui, né? E talvez você não saiba responder, ou talvez saiba, né? Questões de gráficos médio, modo da mediana, ok, beleza, isso aqui talvez eu saiba responder. Questão de geometria aqui, talvez eu já não saiba, vou ter que ver direito. Questão de probabilidade, aqui você já começa a ter uma noção em relação a isso. Questões de geometria, questão de gráficos aqui. Então você já começa a se situar em relação à prova de matemática. Por quê? Porque a prova vai ser sempre uma decisão entre pular ou resolver. E aí você tem que pensar o seguinte, olha só, a estratégia da prova de matemática é uma estratégia sempre focada na velocidade e resolução de ciclo. A gente vai ter alguns ciclos de resolução, tá? A gente pode ter questões aqui de uma forma bem grosseira. Claro que isso aqui é mais na TRI, a gente pode especificar muito mais dentro de um curso, mas aqui explicando de forma simplificada para vocês, a gente tem questões fáceis, ok? Questões fáceis. A gente tem questões médias. E a gente tem questões difíceis nessa prova aqui, ok? Quantas questões a gente tem de cada uma dessas aqui, para vocês terem uma noção? Questões fáceis, geralmente nessa prova, a gente vai ter ali em torno de 20... Opa! Em torno de 20 a 25 questões consideradas fáceis na prova de matemática do Enem. Questões de nível médio ali, a gente pode ter, geralmente, em média, a gente vai ter aqui umas 15 questões, né? E questões difíceis vão ficar ali, em média, entre 5 a 7 questões, geralmente é nessa faixa de distribuição. Se você for pensar, então, assim, perguntar, Renato, mas o que é considerado fácil aqui dentro da prova? É considerado fácil questões de matemática básica, questões de razão proporção, porcentagem, interpretação de gráficos, muitas vezes questões de estatísticas, questão de projeção
triângulo ortogonal, muitas vezes. Esses assuntos são considerados mais fáceis porque possuem uma taxa de acerto maior e também, de acordo com a TRI, possuem um grau ali de dificuldade, complexidade menor, né? E aí as questões de nível médio vão exigir um pouquinho mais de conteúdo. Então, muitas vezes vão ser as questões aqui que envolvem muitas vezes geometria plana, geometria espacial. Essas questões vão ter um nível um pouquinho mais complexo ali de resolução. E a gente vai ter questões muitas vezes que exigem ainda um pouquinho mais, de conteúdo, né? Vão ser questões já consideradas difíceis e que talvez você bata o olho aqui e não faça ideia de como começar nem a resolver essa questão. Então talvez essa questão seja um pouquinho mais difícil, porque lembrando que tem o difícil para o Enem e tem o difícil para você. E é importante você ter essa noção. Como ponto de partida, a gente sempre vai trabalhar a resolução da prova de matemática em ciclos. Então imagina o seguinte, tem o primeiro ciclo, ok? O primeiro ciclo, a gente tem o nosso segundo ciclo, aqui, o segundo ciclo, e a gente tem o terceiro ciclo, que é basicamente o ciclo final. Por que essa estratégia de ciclo funciona muito bem, tá? E assim como no primeiro dia que eu passei a estratégia dos alunos, os alunos tiveram um resultado muito positivo, muito aluno me mandou mensagem agradecendo as estratégias e funcionou muito bem. Eu tenho certeza que essa estratégia aqui para matemática vai te ajudar bastante. Aproveitando que você tá vendo esse vídeo, se você já sabe que vai estudar para o Enem 2025, já tá com essa mentalidade, já tem isso na cabeça que talvez vai precisar se preparar e não quer perder tempo, no dia 11 de novembro eu vou abrir vagas para minha mentoria e a gente já tá aqui com o projeto 2025 já montado para iniciar a partir do dia 11 de novembro. Esse aqui é o cronograma 2025 que eu vou trabalhar com os alunos da minha mentoria. Se você quer trabalhar junto comigo, vai ter aqui todos os assuntos que você precisa estudar, você vai ter acesso completo à plataforma do Memorize, acesso ao banco de questões, flashcards, correção de redação semanal. Aqui a gente vai ter um cronograma, né, um checklist de estudos aqui, totalmente organizado os conteúdos, onde você vai poder filtrar ali o que você precisa estudar, organizado exatamente com aquilo que você precisa ver, de acordo com os assuntos. Você vai conseguir vir aqui, por exemplo, filtrar ali o conteúdo que você quer estudar, por exemplo, eu quero só matemática básica, você vai ter ali os conteúdos para você ver dentro de ordem, com as aulas recomendadas, material ali, complementar, resumo, as listas de questões já feitas, as revisões também já montadas, os simulados de revisão, e além disso a gente vai trabalhar toda a estratégia durante o ano, e você vai ter um acompanhamento. Aqui você vai preenchendo, o próprio cronograma já diz quando você precisa revisar os próximos conteúdos de forma automática. Então olha só, a gente tem ali, ó, próxima revisão, né, você vai lá e faz a consolidação, próxima revisão 10 de novembro, fez lá a revisão no dia 3 de novembro, concluiu o refinamento ali, agora pronto, vai mudar o status ali, vai ficar concluído, tá? E a gente tem todas as missões aqui, todas organizadas, o que você vai estudar e as datas que começam ali o cronograma. Esse aqui é o cronograma 2025, para você que quer entrar na minha mentoria, garantir a sua vaga, é o primeiro link da lista de espera. Esse cronograma é apenas um dos bônus dos alunos que vão entrar, os 300 alunos que vão entrar na minha mentoria no dia 11 de novembro. Então se você quer garantir a sua vaga, clica no link, no primeiro link aqui que tá na descrição. Esse primeiro ciclo é o ciclo onde você busca resolver as questões fáceis da prova, tá? Então a ideia nesse primeiro ciclo, por exemplo, é você responder as fáceis, olha só, responder as questões fáceis, e vai dar em média ali, geralmente, isso que eu te falei, umas 20, 25 questões, né? É essa média. Quanto tempo quer que você demore nisso? Bom, uma questão de nível fácil, você tem que demorar em média ali de 1 a 3 minutos no máximo, né? Vamos colocar aqui, ó, de 1 a 2 minutos você vai demorar numa questão de nível fácil, porque é bater o olho e resolver, né? É você olhar aqui, por exemplo, a questão, por exemplo, a quantidade necessária de pacotes aqui, então você já sabe se a questão razão e proporção, talvez seja uma questão fácil. Se você souber fazer certinho ali, saber converter as unidades e tudo mais, você resolve em 2 minutos. Ah, uma questão aqui de escala, olha, questão de escala, ou seja, escala geralmente é sempre fácil, questão que você resolveria em 1 minuto. Então é sempre uma questão de treino ali para você resolver. Vamos ter aqui então o primeiro ciclo, onde você vai trabalhar em cima disso. Vamos ter ali cerca de 20 a 25 questões, 1 a 2 minutos ali para resolver. Ou seja, a ideia é que esse primeiro ciclo você gaste ali geralmente 1 hora da sua resolução de matemática, 1 hora. Então se a prova começa a 1h30, você vai dar uma passagem ali nas folhas, etc. Quando tiver ali no final, ou seja, faltando ali, né, dentro do teu tempo de prova, de 5 horas, a gente tira 1 hora. Quando tiver faltando ali cerca de 4 horas de prova, ou seja, controla sempre o tempo, né, restam 4 horas. Restam 4 horas. Você vai saber que você tem que estar terminando o primeiro ciclo, né? Então esse é um ponto muito importante de você entender. A prova do Enem é sempre colocada assim, né? Faltam 5 horas de prova, faltam 4 horas e 30, faltam 4 horas. De 30 em 30 minutos vai sendo tirado o tempo, lembra? Então vai ter aqui 3 horas, vai ter aqui 2h30, 2h30, vai ter aqui 2 horas, vai ter aqui 1h30, e aí vai ter aqui, falta 1 hora, e quando faltar 1 hora vai ser de 45 em 45 minutos, né? Faltam 45 minutos, faltam 30, faltam 15 minutos. Esse é o tempo final ali da nossa resolução, não é? Então, dentro desse primeiro momento, dentro dessa primeira questão aqui, é o nosso primeiro ciclo de matemática, de responder as questões fáceis da prova, e ganhando esse flow. Tá certo? Tá me acompanhando? Então vamos lá. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o segundo ciclo. Toda vez que você bater o olho numa questão e não saber responder ela no primeiro momento, você vai criar uma seguinte estratégia. Se você bater o olho e viu que é uma questão fácil e você consegue responder, você responde lá e já marca a questão, já marca a alternativa, ok? Responde a questão e já responde. E aí você vai aqui para 137, bate o olho. Essa aqui eu acho que eu já não sei resolver, eu acho que é um pouquinho mais difícil. Se você bater o olho e ver que é uma questão que você saberia responder, mas que existe um pouquinho mais de complexidade na questão, um pouquinho mais de tempo, você circula. Se for uma questão que você não tem noção de como resolver, você marca uma interrogação. Você faz assim, ó. Você marca uma interrogação assim.
tá? Você pode marcar aqui em cima também uma interrogação. Então você marca uma interrogação, porque você sabe que é uma questão um pouquinho mais difícil e que mesmo que você volte depois, não é garantir que você vai saber responder. Agora, questões que você bate o olho ali e sabe que talvez consiga responder, por exemplo, o dia da semana, você pegou, olhou essa questão, ficou um pouco de dúvida, viu que tá demorando um pouco, viu que vai demorar uns 5, 6 minutos para responder essa questão muitas vezes, ficou em dúvida ali entre seus cálculos, circula a questão para voltar depois para revisar. Então a ideia é, o que você tem certeza? Você já vai respondendo e marcando, tem certeza que é a resposta, já vai respondendo e marcando, tá certo? O que você não tem certeza, você circula para voltar daqui a pouco. Responde umas 20, 25 questões, bebe uma água, respira, volta pro seu segundo ciclo. No segundo ciclo, então, você vai responder o quê? As questões de nível médio, as questões que você ficou em dúvida. Vai ser ali mais umas 10 questões, por exemplo. Quanto tempo você vai demorar? Aí vai ser variável, mas geralmente ali mais uns 40 minutos, podemos dizer assim, né? Uns 30, 40 minutos vai ficar dentro dessa faixa. Então, dentro desse ponto aqui, você vai gastar ali mais ou menos uns 3 a 6, 7 minutos por questão. E aí você vai ter gastado ali mais ou menos 1h30, né? Vai chegar um tempo ali que você gastou, vai faltar, vai ser esse tempo aqui agora, vai faltar aqui, ó, segundo ciclo, ó. Segundo ciclo. Vai faltar 3 horas e 30 de prova. Então aqui, ó, faltam 3 horas e 30 de prova. Ou seja, já foi 1h30 da tua prova, você já respondeu umas 35 questões de matemática, já garantiu as questões fáceis e médias, tá certo? Esse terceiro ciclo a gente já volta. Por quê? Porque o que eu gosto de fazer? Eu gosto, depois que eu responder as questões fáceis e médias, ir para a prova de natureza. Então esse terceiro ciclo aqui será um ciclo final, ou seja, um ciclo onde tem as questões difíceis e dúvidas, né? O DD, aqui a gente diz, né? Dúvidas e difíceis. E também a gente vai passar o gabarito aqui nesse ciclo final, tá certo? Então esse ciclo final aqui, geralmente aqui é uns 45 minutos para matemática, onde você vai revisar questões que você respondeu aqui nos 45 minutos finais e já ir passando o gabarito. Então esse é o último ciclo de matemática que a gente vai fazer. Eu vou fazer o primeiro ciclo de matemática, segundo ciclo, vou para a prova de natureza. Vou lá para a prova de natureza, como é que eu gosto de resolver a prova de natureza? Vai resolvendo na ordem mesmo, só que aí dentro da prova de natureza é aquilo. Vai buscando primeiro os assuntos que você domina. Então primeiro você vai responder sempre na prova de natureza, primeiro os assuntos que você domina, tá certo? E assuntos fáceis. Fáceis da prova, tá certo? Fáceis. Juntando isso vai ser o quê? Talvez seja, por exemplo, no meu caso, por exemplo, biologia é um dos assuntos que eu mais domino, né? Física, por exemplo, é um dos que eu menos domino. Então você vai indo nessa lógica, né? Biologia é um dos que eu mais domino. Dentro dos conteúdos de química, talvez, o que você estudou? Talvez a química geral você saiba responder, físico-química não saiba tanto, né? Ondulatória, talvez você saiba responder, né? Então, o que você sabe, você vai respondendo. Então, você, por exemplo, bate falando nessa questão. Uma questão de ondulatória. Eu tentaria responder, porque, pô, ondulatória é um conteúdo de física que eu estudei e talvez seja uma questão mais fácil, então eu saberia responder. Questão de espectro eletromagnético, tentaria responder. Já olha essa questão aqui de watts, por exemplo, né? Pô, será que essa aqui eu vou saber responder? Já tá envolvendo ali vários conceitos da física, muitas vezes, não sei se eu vou conseguir responder. Se tem dúvida, você circula aqui. E aí tem até uma estratégia que você pode utilizar, por exemplo, de fazer o seguinte, coloca um F aqui, por exemplo, para você saber que é uma questão de física para voltar daqui a pouco. Então você sabe, por exemplo, essa questão aqui é de física, essa questão aqui é de física, olha só, 3 de física. Então você vai tendo controle, por exemplo, de quantas questões está vindo na sua prova e de quantas você está dominando. Então, por exemplo, essa aqui é de química, por exemplo, né? Essa outra aqui que veio aqui, por exemplo, tá falando que é somente o calor, né? Calor latente de vaporização, calor latente, então calorimetria, também de química, né? Saberia responder ou não? Você vai ter que decidir se você sabe responder ou não, mas aí você sabe depois na prova o que você vai fazer. Eu gosto de responder primeiro as de biologia, as que você responder, volto respondendo as de química, volto depois no final respondendo as de física. Então, vou vendo aqui, essa aqui é de química, né? Vou vendo as questões, questão de física aqui, né? É eletrodinâmica. Então, você vai passando ali nos conteúdos, questão de química, sobre vacina, RNA, né? Fertilização in vitro, de novo, questão de química não, questão de biologia, essa aqui. RNA, né? Às vezes pode misturar. Pode acontecer muitas vezes de a questão relacionar biologia e química na mesma questão, ou química e física na mesma questão, ou biologia e física na mesma questão. Então você vai fazendo isso ali, vai matando. Pô, biologia quero garantir, biologia quero garantir. O fogão por indução, né? Corrente eletromagnética. Então você já sabe se aqui é física, calorimetria, transmissão de calor. Então você já vai batendo e identificando os conteúdos. O que eu gosto de fazer? Novamente, primeiro ciclo aqui. Então a mesma regra, né? Primeiro ciclo. Responder as questões fáceis, barra conteúdo que eu domino, eu espero, né, e aí, claro, vai depender do nível de preparação natureza, que você consiga responder 20, 25 com mais tranquilidade. Segundo ciclo, você responde as questões que ficou um pouco mais em dúvida, e conteúdos que você tem um pouquinho mais de dificuldade, não domina tanto, tá certo? Então vai para as questões mais de dúvidas e questões que você não domina tanto.
Então vai ser, sei lá, mais ou menos umas 10 questões, vão pegar ali, um conteúdo de eletrodinâmica que você não domina tanto, um conteúdo de cinemática, um conteúdo de ondulatório que você tem dúvida, as de biologia que você ficou em dúvida. E aí o terceiro ciclo, novamente, né, fica apenas as questões que você achou difícil, tá certo? Então as questões que você achou ali difícil, mais o gabarito. Então a gente vai trabalhar assim em cima dessa estratégia final aqui. Então dentro desse primeiro tempo aqui, natureza, geralmente é para ser mais rápido as questões muitas vezes. Então nesse primeiro ciclo ali, novamente, você vai demorar mais ou menos 1 hora e esse segundo ciclo aqui mais ou menos uns 30 minutos. Então pensa o seguinte, você tava ali 3 horas e 30, falta quanto tempo? Se eu concluir esse primeiro ciclo ali, falta 3 horas e 30, menos isso, restam. Quando eu terminar ali e responder umas 20 questões de biologia, eu vou olhar pro relógio e tenho que pensar o quê? Restam mais ou menos umas 2 horas e 30 de prova. Você vai controlando isso, entendeu? Restam mais ou menos umas 2 horas e 30. Vai treinando isso na tua prova essa semana. Eu já tô te ensinando isso hoje para você treinar isso. Para você pensar, quanto tempo falta de prova? Bom, respondi toda a natureza, restam 2 horas e 30 de prova. Mais 30 minutos aqui, você vai pensar, pô, resta ali umas 2 horas de prova agora, né? Restam umas 2 horas. Muito importante você entender o momento das pausas, né? Por quê? Vai sobrar ali no momento final da tua prova 1 hora e meia, mais ou menos. Né? Umas 2 horas de pausa. Recomendo que entre a prova de matemática e a prova de natureza, você dê uma pausa, dê uma respirada, levante para ir no banheiro, né? Dê uma relaxada. Nesse momento agora que você respondeu matemática e natureza, para tudo, vai no banheiro, joga uma água no rosto, que você vai pro momento final agora, para passar o gabarito com tranquilidade, para revisar as questões de matemática, cada cálculo, garantir ali cada questões. E a gente vai pro último ciclo da tua prova. Então, voltando lá na prova de matemática, lembra? Pra gente mostrar ali o tempo que a gente estava controlando, qual que é esse segundo ciclo da prova de matemática aqui, né? Olha só, a gente teve aqui o primeiro ciclo, ó, restavam ali 3 horas e 30, tá certo? Então aqui a gente fez esse primeiro ciclo aqui de natureza, olha só, primeiro ciclo de natureza, tá? Aí a gente fez aqui o segundo ciclo de natureza, natureza. Tem um tempo aqui, né, que a gente deixa aqui, esse time aqui, por exemplo, aqui uns 30 minutos, que é o tempo que você vai parar, às vezes, para comer um pouquinho, beber uma água, ir no banheiro, etc. Quando faltar 1 hora e meia, é o momento final da tua prova, 1 hora e meia. Essa 1 hora e meia você vai quebrar 45 minutos para matemática e 45 minutos para natureza. Então vai ser 45 minutos aqui, por exemplo, 45 minutos para matemática, tá? E 45 minutos para natureza. E aí você vai trabalhar em cima dessa estratégia aqui. Dentro desses 45 minutos, você vai voltando nas questões que você respondeu que era nível fácil, para você garantir que aquela resposta, ter certeza, revisa de forma rápida, e vai vendo as questões mais difíceis da prova, e já vai preenchendo o gabarito com calma. Então você vai ter ali uns 45 minutos para matemática, e uns 45 minutos finais para natureza. Então esse ali é o terceiro ciclo de matemática, né? Aqui seria o nosso terceiro ciclo de matemática, e o terceiro ciclo de natureza, tá certo? Essa é uma estratégia que eu gosto, e eu recomendo que você treine ela durante essa semana, para que você consiga ter um pouco mais de resultado, um pouco mais de velocidade, vai pulando as questões, vai conseguindo identificar ali. Eu quero fazer um vídeo falando sobre os conteúdos que eu acho que vale a pena você revisar em matemática para alavancar ali 10, 15 acertos se você está precisando, e também para a natureza. Para você que precisa ali revisar algumas das naturezas e precisa aumentar o desempenho, também quero fazer um vídeo sobre isso, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido bastante com ele. Não esquece de deixar um like aqui, porque é muito importante o teu like para mim, para que eu consiga aqui produzir mais vídeos e trazer para vocês. Então você retribui aqui, eu vejo que você está gostando do vídeo e me motivo também a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Lembrando que segunda-feira, dia 11, abrirei vagas para minha mentoria da lista de espera, tá? Então dia 11 de novembro, vou abrir 300 vagas para a minha mentoria do Enem 2025. Então, se você quer ser guiado por mim no Enem 2025, ter acesso à plataforma do Memorize completa, trabalhar desde o início do ano, estratégia de estudo, aprender a estudar de verdade, passo a passo, e ter eu do teu lado te guiando até o Enem do ano que vem, se inscreve na lista de espera, o link é o link da descrição, o primeiro link ali, entra ali no grupo, serão 300 vagas promocionais de Black Friday, tá? É um super desconto de 1.800, que é o valor que vai estar ali o Memorize em 2025, a gente vai fazer apenas por 997, tá? Vai ser o valor de você ter acesso por 12 meses do meu acompanhamento e acesso ao Memorize. Então se inscreve na lista de espera, tô te esperando lá.